Agora eu posso ter toda a sua atenção, por favor? Eu quero que você escuta com muita atenção. Muitos do que a gente fazemos, realmente, como cristão, a maioria das coisas é da carne. E nós descansamos no Espírito Santo, mas é da carne. Eu quero dizer uma coisa para vocês que vai chocar vocês. Eu não acredito mais que há poder na oração. Eu sei que eu vou chocar você. Eu não acredito que existe poder na oração, porque os muçulmanos, eles oram. Os hindus, eles oram. As pessoas religiosas oram, mas não existe poder em oração. Existe poder apenas na presença de Jesus. Quando nós temos comunicação com Deus, comunhão com Deus, existe poder. Mas quando as pessoas oram, não existe poder. Os muçulmanos, eles oram todo o tempo. Vocês vão em vários lugares, várias igrejas, mas não existe poder em suas vidas. Então hoje eu quero falar com você sobre praticar a presença de Deus. Porque isso é o poder de verdade. Eu quero contar para vocês uma história. Eu quero falar com você. Foi muito tempo atrás. Eu estava pregando com Melanique. Quem conhece o Melanique? Ela é uma das minhas melhores amigas. E eu fui para Colorado. Isso foi 8. E eu fui até lá e olhei para ela e disse: querida, Jesus me disse que você tem câncer. E ela disse: não, eu não tenho. E eu disse: sim, você tem. Ela disse: não, eu não tenho. E eu disse: sim, você tem. Ela disse, e nós ficamos assim, em argumento. Ficamos brigando assim. E a Melanique disse... Ela subiu e ficou um pouco com raiva de mim um tempo. E eu disse: Deus me disse que você tem. Ela disse: não, eu não tenho. E eu disse: escuta, se eu estiver errado no que Deus está me falando, eu simplesmente saio da igreja. Eu disse: não me diga que você não tem, quando Deus me disse que você tem. Eu disse: eu não estou saindo daqui, eu não vou sair daqui enquanto você não admitir. E eu disse isso para ela. Porque quando Deus fala conosco, nós sabemos que Ele está falando conosco. E eu disse para ela: querida, ou Deus não falou comigo, ou você está mentindo. Você pode imaginar a tensão que ficou naquele momento. Melanique estava sentada na plataforma e ficou um pouco chateada por um segundo. E a moça, ela disse para o pastor dela, que pregou na fé, e disse para a congregação: não confessar. E ela começou a esconder tudo. E ela falou que eu não vou dizer o que eu tenho, eu não vou dizer. E ficou com muita raiva. E eu disse: querida, a fé não pode negar o fato. Ninguém vai até Deus e dizer: não, eu não posso dizer. O homem cego disse: eu sou cego. Quando Deus disse: o que você quer que eu te faça? O homem disse: Senhor, eu quero enxergar. Ele não disse: eu não posso dizer. O que eu estou querendo dizer para vocês é muito simples. Muitas pessoas estão se apegando na carne. Ele confessa que está curado, mas é tudo na carne. Escuta, meus irmãos e irmãs, existe apenas na linha da fé que você vai, na fé no Espírito. Se você orar na carne, não existe resultados. As pessoas podem mesmo orar
na carne, mas não tem resultado. Você pode fazer várias coisas, mas não existe resultado. Eu iria na igreja, eu costumava ir na igreja no Canadá, uma igreja bastante poderosa, e todo domingo à noite expulsavam demônios. E eu estava fascinada pelaquela ministração, que expulsação de demônios. E o homem dizia, em nome de Jesus, saia. E todos os demônios saíam. Mas quando uma das pessoas que estavam lá, os seguidores do pastor, dizia, sai em nome de Jesus, o diabo dizia não. E eu ficava ali assistindo isso. E quando o homem falava, sai em nome de Jesus, dizia não. Aí eu falava assim, nossa, como o demônio disse não? Quando a moça disse, em nome de Jesus, até mesmo no nome de Jesus, se você não estiver no Espírito, ele não sai. Escuta o que eu estou dizendo para vocês, eu aprendi isso. Você pode dizer em nome de Jesus, mas nada vai acontecer se você não tiver com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não aparecer, vocês estão me ouvindo isso? Então, quando eu vi a Catarina Kuma, e ela chegou na plataforma e tinha realmente um homem possessivo, com muitos demônios. E ela disse, e dava para ver, eu posso ver o inimigo nos seus olhos. E a Catarina disse, e eu estava assistindo isso, e ela disse, em nome de Jesus Cristo, saia. E o inimigo saiu em segundos. E era tão poderoso que o que a Catarina disse, que foi automático. E ela disse, isso é o jeito que Deus faz. Então, o inimigo saiu assim. Então, essa é a mulher que vivia no Espírito. As pessoas costumam realmente detectar a verdadeira... Nós pensamos que é o Espírito Santo, mas não é, é só emocional. As pessoas dizem, quando eu vou orar hoje, vou ver Deus. Tudo bem, vai. Vê se você consegue. Se o Espírito Santo não tiver com você, você vai perder. Porque Deus não pode ser... Deus não pode ser chamado se Deus não te chamar primeiro. E quantos de vocês estão entendendo, estão me ouvindo? Coloca as suas mãos para cima. Você não pode chamar Jesus até que Jesus te chame. Isso que eu aprendi. David said, "Quicken me, and then I will call upon thy name." That's in Psalm 80, verse 18. The Song of Solomon, chapter 1, verse 4 says, Salomão diz, "Call me, and then I'll run after you." Many of us are trying to turn on our engines by ourselves. Muitos de vocês estão querendo que o anjo faça as coisas por vocês mesmos. Isso é da carne. Isso é uma coisa muito séria que eu aprendi na minha vida. Pastor's wife in Orlando, Florida, in her early 40s, died with cancer. Uma pastora, a mulher do pastor, ela morreu. E fiquei muito assim incomodado com isso. Eu pensei, como que uma mulher dessa poderia ter morrido? Uma mulher assim, tão cheia da fé, morreu de câncer. E ela tomou todas as medicações. E ela acreditava que ficaria curada. E eu acredito que vocês, por favor, vocês não podem confessar ou prometer Deus o que Deus nunca te deu. Ela ficou muito nervosa comigo. E eu disse, mas porque está escrito na Bíblia não significa que Deus falou com você. Isso me incomoda muitas pessoas quando eu falo com eles, mas é verdade. Se o Espírito Santo não falou para você, não vai funcionar. Não precisam colocar essa promessa para funcionar na sua vida. Se você não aplicar na sua vida, não vai funcionar. A Bíblia diz que
We are to live in the Spirit. Nós devemos viver no Espírito. We are to walk in the Spirit. Nós temos que caminhar no Espírito. In other words, we are to get there. Now the problem is people don't know how to find it. O problema é que a pessoa não quer encontrar isso. Is that world God wants us in. O lugar secreto é onde que Deus quer que nós vivamos. Não é para nós ser só visitantes. Deus quer que nós ficamos num lugar secreto com Ele. As pessoas apenas visitam o lugar secreto e saem. Mas temos que viver no lugar secreto. Isso significa se endereçar ali, ficar com Cristo. Quando nós vivemos no Espírito Santo, com o Espírito Santo, nenhuma doença pode atacar o seu corpo. Quando Deus está com você em Espírito, nenhuma doença pode ficar no seu corpo. O homem disse para mim, Benny, eu tenho câncer. Ele veio para minha oração e pediu para mim orar, mas não conta para mim, para minha congregação. Deixa que as pessoas pensem que eu não fui até você. Diz que você foi até mim. Minha esposa não sabe que eu tenho câncer. Eu disse para ele, eu disse em segredo. E, por favor, ore para mim, mas não conta para ninguém, não conta para minha esposa. Isso será um segredo nosso, tudo bem? E eu preguei. Ele estava em pé, me olhando todo o tempo. E ele estava assim, me encarando. E eu não gosto de pessoas que ficam me encarando. Ele realmente ficou me encarando toda hora. E eu queria ir lá orar para ele. Mas toda vez que eu tentava orar, Deus dizia, eu não vou curar ele agora, não toque nele. Eu não vou curar ele agora, não toque nele. Então eu fiquei esperando. E quando acabou tudo, e Deus disse, quando eu apresentei ele a Deus, Deus disse, agora eu vou curá-lo, vai. Deus curou ele antes mesmo de eu tocar ele. He said, I was offended by your flamboyance. Then he said something powerful. He said, Benny, as long as I looked at you, I couldn't receive a thing. But when I looked at Jesus, I got it. I said, that's it. Ele falou, quando eu fiquei olhando para você, eu não conseguia ser curado, mas quando eu comecei a olhar para Cristo, eu fui curado na hora. Escuta isso. A Catarina Kuma disse, quando Jesus se transformar mais na sua vida, ficar mais real, então você consegue a cura. Quando Deus ficar ser real na sua vida, então você será curado. Quando Ele se transformar mais real do que a sua doença, você será curado. O problema é que nós não estamos no Espírito Santo, com o Espírito Santo, uma vida em Espírito, nós não sabemos como encontrar o Espírito Santo. E você sabe, e na minha própria cruzada, em anos, eu nunca vi ninguém sendo curado assim. Escuta. Se as pessoas ficarem estressadas e nos seus próprios problemas, Deus não consegue atuar nos problemas, porque está como se fosse empacotado nesse problema. Você tem que apenas relaxar e Deus não consegue, não vai te curar se você não estiver relaxado na presença de Deus. Eu escutei muitas vezes as pessoas dizendo, Pastor Benny, eu fui na igreja, eu vi as pessoas pregando, eu orava para eles, e quando eu estava pregando, Deus me curava. Então, as pessoas oram na carne e não sabem. Você sabe,
Eles oram e eles pedem, e eles repetem, e ele diz: eu não vou parar enquanto Deus não me curar, mas tem que ser no Espírito. Então eles continuam tentando, continuam forçando Deus para fazer. Finally they say, hey, this is hard work. I don't want to do it again. Well, you're right. Who wants to pray if it's hard work? Let the Lord do it. Deixa Deus fazer. Não precisa orar forçando a Deus. Efésios 6 diz. Agora, eu quero falar para vocês. Eu aprendi isso. Mais difícil, mas pessoas de Deus. Eu comecei a aprender isso quando... E eu quero falar para vocês. Deus me mostrou claramente isso um dia. Eu nunca vou esquecer isso. Deus falou para mim. Ele disse: você acha que eu vou fazer isso só porque que você está me orando? Você acha que eu vou curar as pessoas só porque você quer? Apenas se entrega. Então aqui nós estamos, nós oramos e não funciona, nós fazemos jejum e não funciona e nada acontece. Porque quando o Espírito Santo aparecer na sua vida, você tem que entender que não é por você, mas sim pelo poder de Deus. E vocês todos sabem, mas não sabem como fazer. Apenas descansa no Senhor. Espera no Senhor é o segredo. Então, isso é a ponte do Espírito Santo em você. Quando vocês começam a descansar em Deus, é o que a palavra diz em Isaías. No fato, em Salmos 40, versículo 1, Deus disse: eu esperei paciente no Senhor e Ele me escutou, Ele ouviu minhas orações. Então, como que nós esperamos? A palavra diz claramente que nós precisamos estar calmos. Deus não disse fica parado. Deus disse para vocês ficar apenas esperar. Deus vai trazer a paciência para vocês. Vocês têm que entender uma coisa sobre o espiritual. Quando vocês conhecer vocês e dizer: há apenas um Espírito. Diga assim para vocês: The Holy Spirit, apenas o Espírito Santo. He that is joined to the Lord is one spirit. Your spirit literally disappeared in his spirit. Jesus said, I in them and they in me, that they may be made perfect in one. So when the Jesus disse: eu estou nele e ele está em mim. Literally was taken over, if I can say it like this. The Holy Spirit, o Espírito Santo se manifesta Ele mesmo quando nós estamos calmos na paciência, e isso ativa o poder de Deus. A paciência, ele renova o espírito. Eu costumava assistir os muçulmanos na televisão quando eu era criança. E existe poder no que eu estou falando agora. Os muçulmanos, eles falam. Eu costumava assistir isso quando era criança. E eu ficava ali. Eles colocavam faca na barriga e não sentia dor. Eu assistia isso na TV quando eu era mais novo. E o supernatural acontecia. Tá vocês ouvindo isso? Mesmo que seja demoníaco. Isso acontece quando você está calmo. Você entende o poder?
Você apenas não sabe como fazer isso. Porque ficar calmo e esperar no Senhor é difícil. Você apenas tem que ficar parado e fazer nada. Mas Deus diz, apenas espera. Ele não disse esperar em nada. Ele disse esperar no Senhor. Isso que acontece. For he says to himself, he says, let your request be made known. But then there comes the time when you're done with your prayer list. A hora quando você fizer a sua lista de orações, muitas pessoas ficam repetindo a mesma oração e vai para um lado para o outro, mas é aí que eles perdem. Quando você faz a sua lista de oração, apenas fica quieto por um bom tempo que você vai ver que vai acontecer. You cannot come in. You have to be drawn in. It's only God. Only the Holy apenas Ghost Deus, apenas o Espírito Santo pode te levar à atmosfera do Espírito. Deus disse esperar no Senhor. No momento que o Espírito Santo está forte, o Espírito Santo realmente vai vir rápido em você e vai te trazer o poder do Espírito. Ele vai trazer. E a primeira coisa que acontece... Vocês estão me ouvindo? A primeira coisa que acontece quando você está no Espírito Santo. Eles tiram a sua angústia. Espera no Senhor. O esperar no Senhor te dá força dentro de você e a carne começa a perder na sua vida. Isso é que o Paulo disse. A hora que vocês entram no Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer com você. E vocês, a maioria de vocês já experienciou isso. You start to sing melodies on your own and you don't know why you're doing it. The realm of the Spirit begins with a melody. Comprende? Thank you for watching.